BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de magnetismo. Nós estamos no programa número 10. E eu começo agradecendo a Ionara Rocha, que é a líder aqui desse nosso projeto, né, a coordenadora do nosso trabalho de magnetismo no Broward Spirit Society. Ionara, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Natália. E também está aqui conosco hoje 2 magnetizadores da nossa casa, o Daniel Moretti. Daniel, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite novamente. E a Patrícia Zulini, que também é uma magnetizadora da casa. Patrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente esse dia, né? Nessa gravação deste programa. Obrigada, Ela. E já, então, passamos a palavra a Ionara para darmos continuidade ao programa. Vamos lá. Bom, nessa série, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre como desenvolver técnicas de tratamento com magnetismo, né? Como você, por exemplo, nós sabemos que nós temos o TDM1, 2 e 3, que é uma técnica muito usada nos casos da depressão. E como a gente pode incentivar os grupos a desenvolverem técnicas para tratarem certos tipos de doença. E a gente fez isso quando eu apresentei essa técnica no 5º encontro, né, de magnetizadores espírita, nós desenvolvemos aqui na nossa casa uma técnica sobre como tratar com o magnetismo a questão da pressão arterial, né? E essa técnica que a gente desenvolveu aqui está sendo usada em vários lugares do Brasil, né, do mundo até. Eu recebo e-mails e gente demonstrando até em vídeo. Tem o companheiro Wagner, que fez um vídeo demonstrando a pressão arterial antes e depois do passe, usando essa técnica, né? Que foi bem interessante. Tem uma palestra no YouTube. Para quem quiser ver todos os detalhes de como a gente desenvolveu essa técnica, tem uma palestra no YouTube, Ionara Rocha, 5º Encontro, 5º Encontro Mundial de Magnetizadores, Pressão Arterial, que foi a apresentação que eu fiz aqui no encontro, quando teve, né? E eu acho interessante os outros grupos também começarem a desenvolver isso. E como que a gente pode fazer isso, né? E uma das coisas é treinar os magnetizadores para o seu tato magnético e para as suas sensações. Quando a gente descobriu o que poderia ser o responsável, o chakra que poderia ser o responsável pela pressão arterial, a gente introduziu também um novo chakra que é o main, né, que é um chakra que fica nas costas, na direção do umbigo. Mas como a gente, na época, trabalhava na cadeira, quando a gente fez o tato num companheiro que tinha pressão alta, mesmo com remédio, era difícil de controlar, nenhum remédio controlava, quando a gente fazia o tato, como era nas costas, a gente achava que o problema era o básico. E aí a gente achou que era o básico. Aí, quando eu fui lançar a tese, eu vi que, na verdade, não era o básico, porque ele estava um pouquinho acima. E aí eu disse assim, bom, será que existe um chakra secundário que está acima do básico? E aí foi que eu achei respaldo, o que fala? Eu achei respaldo para embasar, respaldo, né? Para embasar a sua tese. Na cura prânica, que tem um chakra que estão bem nas costas mesmo do umbigo,
Só que eles não tratam esse chakra como um chakra secundário, e sim um chakra primário, ou seja, de muita importância. E aí nós vamos ver que várias pesquisas, vários trabalhos no Brasil relacionados a diabetes envolve esse chakra, né? Isso demonstra a importância da pesquisa, né? Que foi uma pesquisa que nós levamos o conceito desse chakra para os encontros de magnetizadores através de uma experiência que nós fizemos aqui, e o quanto isso tem ajudado a muitos outros magnetizadores, né? Então, o que eu queria conversar com os magnetizadores de todo mundo é de que, se a gente fez isso, se o nosso grupo conseguiu desenvolver essa técnica, qualquer grupo pode fazer também. Não é uma coisa... E, aliás, deveria ser assim, sabe? Deveriam estar todos os grupos estudando para descobrir coisas e como tratar. A gente tem um encontro que várias pessoas levam os seus resultados, né? Mas quase sempre são os mesmos grupos. E muitas pessoas, muitos outros grupos que têm potenciais maravilhosos ainda não viram a necessidade de se tornarem também centros de pesquisas, né? E é isso que eu queria conversar sobre hoje. Como que a gente pode fazer isso? Como que o grupo pode desenvolver o lado pesquisador, né? Na sua opinião, Ionara, você acha que talvez falte eu não diria motivação, mas talvez falte um pouco de incentivo nesses determinados grupos que você está citando, ou às vezes falta... Eu não posso nem dizer material de pesquisa, porque, na verdade, o magnetismo, nós já comentamos isso aqui nessa nossa série, é uma das ferramentas mais maravilhosas dentro da ciência, vamos falar de magnetismo enquanto ciência, que o material que você precisa é você, é a sua própria energia. Então, você não pode nem dizer que você não tem um equipamento, como às vezes hospitais ou cientistas. Você precisa do paciente, a boa vontade, a vontade, na verdade, né, como a gente cita aqui, e a sua própria energia, e então começar a desenvolver e começar a pesquisar. Então, na sua opinião, o que você acha que então falta para que esses grupos possam começar a desenvolver essas pesquisas e vir a trabalhar de uma forma mais forte no desenvolvimento de técnicas dentro do magnetismo? Olha, eu diria várias coisas. Uma das coisas é do ser humano, tá? Eu diria que é um certo tipo de acomodação, né? Então, assim, é muito mais fácil eu querer que Jacomelo descubra tudo, né? Do que eu querer pesquisar. Por incrível que pareça, o que mais falta no meio espírita, em geral, são as pesquisas científicas. As pessoas não querem mais pesquisar. E, com isso, nós, espíritas, em termos de ciência espírita, perdemos demais. Até a mediunidade. Olha o que Kardec testava, treinava, fazia um teste aqui, um tipo de sonambulismo, com mediunidade. E nós perdemos um pouco disso. E, principalmente, no Brasil, as pessoas estão um pouco mais interessadas em... como se recebesse tudo de mão beijadas, né? Só que no magnetismo isso não pode acontecer. Porque no magnetismo, como nós já perdemos aí todos esses anos dentro da ciência, mais de 100 anos de atraso, o magnetismo precisa que todo magnetizador seja um pesquisador. Seja um pesquisador de si, seja um pesquisador do magnetismo em si. É fundamental que as pessoas comecem realmente a desenvolver isso dentro delas, em primeiro lugar, não é? Exatamente. E você tem que ter isso dentro de você. Poxa, eu sou capaz, eu posso, eu consigo descobrir coisas novas. No nosso grupo de magnetismo aqui, é interessante. Às vezes eu tenho uma sensação, mostro para eles, mas eu vejo quantos outros magnetizadores também têm sensações. Ele também tem impressões, eles também notam as coisas. Porque muita gente acha, Ionara, é porque você já magnetiza há 15 anos. Não é isso. É você criar um ambiente
de como se fosse um laboratório, um ambiente mais relacionado à pesquisa mesmo. Eu vejo também que, dentro do próprio movimento do magnetismo, existem 2 tipos de magnetizadores, vamos colocar assim, mas assim, não dizendo que um está certo ou um que está errado, né? Você vê magnetizadores, às vezes, trabalhando mais as questões do corpo humano em si. Vou dar um exemplo. Então, são magnetizadores que, pelo tato magnético, conseguem perceber o cérebro, conseguem perceber a função do intestino, e eles trabalham diretamente ali. E existe um outro grupo de magnetizadores, e que eu acho isso saudável até, que estão mais focados em buscar a causa energética da coisa. Né? Onde é que está, por exemplo, toda doença, ela começa de uma falha energética, todas elas. E daí a doença se instala. Então, aonde está essa falha energética? Você consegue descobrir isso quando você trabalha mais, por exemplo, quando você está mais atento às questões dos chakras em si, por exemplo, da ligação de um chakra com o outro, das questões de um chakra estar congestionado e o outro estar carente. E é interessante isso, porque eu, como magnetizadora, eu já fui para os 2. Eu já fui, teve uma época que eu estava mais focada nos chakras, teve uma época que eu trabalhei mais focada mesmo em órgãos, em corpo humano. E aí você vai descobrindo, no corpo humano, e aí você vai descobrindo o que para você funciona. Como que você, magnetizador, funciona. Será que você tem uma sensibilidade para descobrir os chakras, mas não no sentido se está quente, se está frio, se está congestionado, se está carente, mas eu vi desenvolver um tato para sentir os chakras de uma forma mais precisa, né? Aonde existe aquela falha energética. Então, nós temos 2 grupos, isso é eu e Ionara que percebo. Um grupo que foca mais na questão de agir dentro do corpo humano, com a questão energética, mas eles não consideram tanto assim os chakras, né? E nós estamos vendo um grupo que foca mais nos chakras, né? E aí nós estamos querendo saber o que funciona mais. É interessante isso que você diz, porque a cada programa a gente consegue perceber o quanto o magnetismo é uma ciência e cada vez mais você nos explana aqui técnicas, o quanto ele é parecido com a medicina, por exemplo. Porque a mesma coisa acontece com o médico. O médico que é especializado, vamos supor, até um cardiologista. Vai ter um cardiologista que ele é especializado em certas áreas do coração. Vai ter um outro cardiologista que vai ser especializado, por exemplo, em cirurgia. O outro vai ser especializado na aorta ou nas veias. E isso, realmente, como você falou, é muito vantajoso, tanto para as pesquisas, porque dentro das experiências e das pesquisas que a gente que a equipe vai desenvolvendo dentro do magnetismo, você consegue descobrir várias vertentes e ir trabalhando de formas diferentes. E você também já citou aqui no programa que cada magnetizador, cada paciente passa por vários magnetizadores, o que também ajuda tanto no tratamento ou na descoberta, né, da doença, ou do sintoma, ou da causa, que também, assim, nós, quando vamos ao médico, dependendo de falar, eu quero uma segunda opinião, eu quero uma terceira opinião. E, então, a cada programa, isso fica mais claro o quanto é importante que as pessoas passem a tratar o magnetismo como uma ciência extremamente útil, né, para os pacientes. E aproveitando que o Daniel e a Patrícia estão aqui, magnetizadores, dentro disso que a Ionara comentou, eu queria saber de vocês, se vocês têm algum comentário dentro desse setor de diferenças de tato magnético, aonde vocês acham que vocês se enquadram mais dentro dessas descobertas que vocês vão fazendo, dentro da evolução de vocês dentro do trabalho do magnetismo? Não sei quem quiser começar. Ladies first. Eu nunca parei para pensar nisso. Uhum. Ótima oportunidade. A primeira vez que a Ionara está trazendo isso, assim, distinguindo esses 2 lados, que eu nunca parei para pensar. Eu já
tive intuição e já visualizei antes, há muito tempo atrás, o fato de sentir que a doença se instala por da minha maneira criança de pensar, porque eu tenho um vazamento em alguma parte do meu corpo, está vazando, porque o nosso fluido tem que estar sendo bem absorvido, bem aproveitado e dentro do nosso corpo. Então, eu penso, como paciente também, que em algum lugar está vazando. E como magnetizadora, eu tenho que encontrar onde está esse buraquinho. Então, eu procuro, e até quando eu encontro, digamos assim, aonde é o local, que eu ainda não tenho precisão em dizer onde é que está, mas se eu acho que eu estou na área afetada, digamos assim, essa minha intenção é essa, de estar reconstituindo o sistema energético. essa parte que hoje existe mais uma definição mais Precisa, né? Mais precisa adequada. de que é exato, mas nunca, então não sei ainda, mas vou Prestar mais atenção agora, sim, não? rain check. E Eu trazer volto com a pra gente na resposta. próxima. Sim. Volta. E você, Daniel, você sente diferença nisso? Se você é mais uma coisa mais energética ou se é mais o órgão quando você está trabalhando com magnetismo? Olha, como a Patrícia falou, uma boa oportunidade para a gente pensar sobre isso, né? E eu sou novato ainda, né? Nunca pensei em muita profundidade nisso, mas particularmente eu sinto mais facilidade em trabalhar com órgãos. Eu sinto mais quando tem um distúrbio num órgão. Sinto os chakras também, só que, como você falou no começo, das pessoas terem as ferramentas, né? Nós temos as ferramentas. Na verdade, nós temos metade das ferramentas, que você tem o magnetismo, mas você não tem o conhecimento. É a mesma coisa você dar um bisturi na minha mão. Vou fazer o que com o bisturi? Exato. Você dá um bisturi na mão do cirurgião, ele vai fazer um milagre, entendeu? Então, falta muito disso ainda, né? Falta muito... Gente, que os magnetizadores humildes que eu tenho. É só para as câmeras. Agora fala a verdade. Não, é verdade, né? Posso São falar ligações... uma coisa que eu nunca vou esquecer? Assim que você termina o curso da Ionara, ela já quer colocar você para trabalhar, né? Tipo assim, no dia seguinte. Mas eu assistia ela, Naira e Daniel. Eram os 3 magnetizadores da casa quando eu me formei. No tratamento de segunda e sexta, eram os da sexta, eram os 3, né? E aí a gente sentava para ler as fichas depois e eu nunca vou esquecer uma paciente, que eu nem lembro quem era a paciente, agora é irrelevante. O Daniel falava assim, então, eu peguei o baço dela na mão e daí eu tratei o baço dela e depois eu botei o baço dela de volta no lugar. Então, tem aí, Imagina a humildade, né? A humildade. O que ele acabou de falar, que ele é um pouco mais Adoro ligado fazer aos programa órgãos. assim, com testemunhas, entendeu, gente? Assim que a gente consegue ter aí Eu outras não tenho visões. conhecimento, né? Assim, sabe, aquela humildade. Vocês não deixaram eu terminar. Eu vou ficar quieto daqui para frente. Então fala. Não, então agora você vai terminar eu ia com, falar com mais precisão. Eu ia falar que eu acho que trabalhar com o órgão, para mim, pelo menos, é mais fácil. Significa que eu vou conseguir curar a pessoa? Não necessariamente, mas pelo menos eu já tive sucesso em dar um paliativo para a pessoa. Porque se Não, você, Daniel, você se já você teve pudesse, sucesso também em mas curar. peraí, se você pudesse mapear a complexidade da ligação entre os chakras, ia parecer uma galáxia, né? Então, isso que eu estou falando, falta muito conhecimento de você saber exatamente onde você tem que ir, que está ligado aqui, que está ligado ali, que está ligado Não, aqui, que isso pode produzir uma cura. Entendeu? Exatamente. É mais fácil você trabalhar nos sintomas do que você trabalhar na causa. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu digo que, eu chego ali, faço tato, sinto os chakras, falo, puxa, tá, isso aqui, aquilo ali, mas o que eu faço? Eu não sei. Deixa eu tratar pelo menos o sintoma. Entendeu? Às vezes eu me foco nisso para ver se talvez do sintoma em si eu consiga me aprofundar mais e chegar na causa, né? Mas por isso que eu menciono sobre o conhecimento, né? Que é uma coisa muito complexa, requer muito estudo. Realmente nós estamos engatinhando ainda, né? Todos nós, né? Em relação a entender a complexidade de um sistema energético.
Mas se nós não, que somos magnetizadores, não pesquisarmos, quem vai fazer isso por nós? A importância do que você falou no começo. Então, aqui, estamos vendo as pessoas que estão aí já nesse caminho, começando a mapear para, no futuro, as pessoas que chegarem já tem pelo menos um pouco dessa galáxia, entendeu? Isso que a gente isso é importante, isso que isso a é muito gente legal. está tentando decifrar a cada dia. E como você viu, 2 depoimentos tão diferentes de 2 magnetizadores que nós 3 aqui, né, que nós trabalhamos juntos, para você ver que eu dou total liberdade para os meus magnetizadores fazerem o que eles acham que deve ser feito. Porque eu não quero tolher... É tolher mesmo que fala? Tolheiro. Tolheiro. Eu não quero tolher o quê? O senso de pesquisa dele. Então, se eu chegar e falar assim, não, vocês têm que fazer assim, é assim, assim, assado, e só tem esse jeito de fazer. Se eu fizer isso, eu vou acabar tirando deles a vontade de pesquisar. E, infelizmente, muitos líderes do grupo de magnetismo têm que tomar cuidado com isso, para não tolher demais. Aí falar, não, você não pode ir no órgão, você só pode ir no chakra, ou então, você não repara o chakra. Não, deixe o magnetizador tentar entender da forma dele e buscar e ter o interesse de procurar. Agora, eu acho que o que falta, tanto a Patrícia como o Daniel pode dizer isso, é a falta, o problema que se chama de rotina, né? Quando você começa a aplicar passes toda semana. Estava pensando exatamente isso, né? E você aí perde a oportunidade de pesquisa, porque o magnetismo não pode se tornar rotina na sua vida. Se ele se tornou rotina, que você vem, aplica, vai embora... Não, o líder, ele tem que estar sempre aguçando o magnetizador para que ele aprenda, para que ele conheça, inventando formas de ler a ficha, acompanhando os pacientes. Tem que ser um incentivador às pesquisas e aos estudos. Porque se você deixar, entra todo mundo no mesmismo, inclusive o líder. E aí, por quê? Porque mesmo no mesmismo, você ainda consegue ver resultados maravilhosos no magnetismo. A gente tem vezes que a gente vai ler ficha, né? E a gente fala, uau, é tanta gente melhorando, é tanta gente se recuperando, é tanta gente que não consegue, que a gente vê, né, as coisas andando, mas também a gente tem aqueles casos que a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? São os casos de câncer, são os casos de Alzheimer, são os casos mais complicados que a gente tem. Então, a gente tem que investir, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tinha um paciente há algum tempo atrás de câncer e que ele estava, né, no tratamento. O câncer estava em um pulmão só, parecia que era o esquerdo, e aí ele foi fazer o check-up de novo, e aí estava no direito também. Então, quer dizer, tem uma metástasezinha, né, de um esquerdo, passou para o direito. Quando a gente leu isso na ficha, eu disse para os meus magnetizadores o seguinte, era uma segunda-feira, eu disse assim, olha, quem pegar esse paciente agora... Porque a gente não tem especificamente quem é o paciente. Quem pegar esse paciente agora, pode pensar que você não vai ter mais paciente durante aquela noite. Pode pegar e gastar o seu tempo nele, seja 40, porque imagina, o magnetizador ainda tem essa preocupação, porque ele está aplicando o passe, tem 10 esperando, tem 15. Né? Então, ele sabe que ele tem o quê? O tempo. Como nesse caso, eu disse assim, nós temos que descobrir o que está acontecendo. Então, para isso, se você pegou o número dele e ele é o seu paciente, eu falava assim, se dedique a ele. Se for 40, 45 minutos, não importa. Nós precisamos prestar mais atenção nele, né? Que é um paciente que estava precisando da nossa atenção. Então, não adianta você querer tratar um paciente com câncer na mesma rapidez que você trata e com a mesma atenção que você trata com um paciente com uma depressão leve. Né? Ou seja, para a depressão você já sabe o que você tem que fazer, você tem que ir lá aplicar o TDM1.
Os outros casos, eu adoro quando o magnetizador vem perguntar o que tem que fazer, mas eu dou risada. O que eu tenho que fazer? O que você sente pelo tato? Vai sentir. Ah, mas esse é um paciente novo. Não importa, vai lá sentir o tato magnético. Pesquisa, desenvolve. Dele, desenvolve, porque todos eles querem isso. Todo ser humano quer isso. Ah, você que tem mais experiência, vai lá e fala para mim o que eu tenho que fazer, né? Não. Aí a gente está com um paciente novo agora, uma paciente nova de diabetes, né? Aí o magnetizador, Ionara, diabetes eu trato como? Uai, minha filha, não sei. Descubra para mim como é que a gente tem que tratar e depois você me avisa. Descubra como tem que tratar a diabetes, porque quase ninguém está tendo resultados. São raríssimas pessoas que estão tendo resultados com diabetes. Eu posso te dizer que existe um trabalho que foi trabalhado muito o main chakra nas costas, né, com um trabalho até muito interessante, que... Não, me fugiu o nome da doutora. Meu Deus, lá de Natal. Wayne. E vocês têm essa indicação. Agora, vocês vão e vão pesquisar. Agora, uma coisa eu já te falo. Beabazinho de imposição no pâncreas não tem resultado. Isso não eu já vai falo. Funcionar. Não tem, porque todo mundo que já tentou tratar diabetes com imposição no pâncreas não deu os resultados que a gente queria, em tudo quanto é lugar. Então, quer dizer, talvez não seja o pâncreas, né? Aí o Daniel falou uma coisa interessante, que muita gente prefere usar essa técnica. Eu vou, então, trabalhar em cima de sintoma. É uma tendência que nós temos, porque realmente é mais simples, né? Essa questão. E nós temos que aprender também. Como a gente não sabe o caminho, como a gente está mapeando, a gente tem que entender que, ok, então, se você quer trabalhar os sintomas, se você sente o órgão e você consegue ter um resultado por ali, vá por ali, né? Agora, se você não tem, se você quer um resultado... Engraçado que mesmo aqueles que trabalham no órgão, no fundo, eles sabem que o que eles têm que fazer, que o trabalhar no órgão é um paliativo. Que o que a gente quer mesmo é buscar a causa. A né? causa e poder não tratar. Necessariamente o sintoma. Aí eu até entendo as questões dos magnetizadores, por quê? Porque quando você está fazendo um tato magnético, os sintomas pulam. É mais prática a identificação do sintoma. Muito mais fácil, porque você por exemplo, está tratando uma pessoa com câncer no pulmão. Quando você passa a sua mão ali, é na hora que você vai sentir. Não tem como você não sentir. Aí você trata ali. Isso que eu estou sentindo é isso que eu vou buscar. Hoje, hoje nós fizemos magnetização, nosso trabalho. Eu estava até conversando com eles de uma paciente que nós temos que tem artrose, né? Que ela tem. Não. Acho que é artrite ou artrose, degenerativa, né? Então, os joelhos estão doendo, os hips, bacia, a bacia está, porque está cheio de inflamação ali, né? E a gente tinha combinado para dar um alívio para uma senhora que sente muita dor, que a gente iria trabalhar ali magneticamente na reconstrução daquela cartilagem. Só que esse era um plano, que a gente tem um plano para cada paciente, né, para ver onde que funciona. Só que quando eu fui aplicar o passe nela, existia um problema tão grave nos chakras dela que eu literalmente não tive tempo de tratar o sintoma. E aí até o Daniel perguntou, então você não fez nada no sintoma? Você não fez nenhum tipo de imposição? E eu nem me toquei que eu não tinha feito. Eu falei, nossa, não fiz. Porque eu fiquei tão focada em tratar um problema que estava no refluxo dela, ou seja, nas costas dela, porque quando eu fiz o tato na frente,
Eu até que não senti tanta coisa a não ser o genésico. Mas quando a paciente virou de costas, porque hoje é extremamente importante nós aprendemos que nós temos que fazer o tato tanto de frente como de costas, quando eu fiz o tato nas costas, eu vi uma carência gigantesca em todos os chakras. E uma carência de difícil resolução. Porque o básico ainda estava congestionado. Eu descongestionei, ele veio rapidamente e ficou descongestionado. Mas toda a energia que eu colocava nos chakras, ao ponto que eu tive que fazer, eu tentei dispersar, não funcionou. Eu tentei colocar em posição, e aí melhorava. Mas aí, quando eu ia para o próximo chakra e voltava lá, aquele chakra já tinha desarrumado direito. Então, eu vi, pensem direitinho, o que pode ser isso? O que está acontecendo? É isso que tem que pensar. O magnetizador tem que pensar. O que pode estar acontecendo? Por que você consegue arrumar um chakra e aí você coloca ele estável, né? Entre aspas, e aí quando você passa para o outro, e aí você vai estabilizar o outro, quando você volta, aquele está instável novamente. Aquele que você tinha acabado de ajeitar. Se você pensar num complexo energético, que o chakras se você pensar nesse universo que o Daniel disse, né, que além do chakra nós temos os nadis ligando um chakra ao outro, pense, o que pode estar errado? Qual dessas linhas está puxando, Exato. não o que é? está E sugando a acontecendo? energia. Aí você fala, é um vazamento, provavelmente, né? Do jeito que a Patrícia tenta entender o sistema. Ela acha que é um vazamento, é uma coisa que está... Tem gente que acha que, ao invés de vazamento, é um ponto... Disruption. Uma congestão, né? Seja lá o que for. Mas olha que interessante. Por que você conserta um chakra, vai para o outro, na hora que você volta, o outro está danado também? E por que você tenta, igual eu tentei várias vezes, um passe longo, conseguir tirar a carência desse refluxo e você não consegue? Né? Ou seja, olha o tanto que a gente tem que aprender, mas tem que parar para pensar. E eu saí de lá pensando, o que é que está acontecendo? Ok, Ionara, então tá, ela está perdendo energia pelos chakras, porque você arruma, questão de minutos, 3, 5 minutos, quando você parte de um para outro, quando você volta, o outro chakra já está danado. Ok, é uma explicação, está perdendo energia, e por quê? E como é que eu consigo consertar isso? Não está na atitude do dia a dia, né? Não mas para nós magnetizadores, Edson, nós somos igual médicos. Já pensou você ver um médico para te tratar, falar assim, doutor, eu estou com uma dor nas costas, e a gente chegar para ele e falar assim, e as suas atitudes, hein? Pois é. Para a gente não importa, porque o que eu estou querendo que não haver, claro, toda a falha energética começa numa atitude emocional e mental, eu não tenho dúvida disso. Jesus em hora nenhuma perguntou isso, né? Exato. E aí, já pensou se Jesus chegasse lá e falasse assim, levante-te, né? Aí antes de levantar ele está te julgando para saber qual que é a atitude que ele teve, que ele nasceu assim, hein? O que será que ele fez na vida passada? Não, e Jesus hora nenhuma pensou nisso. E nós magnetizadores, outro dia eu escrevi até um artigo sobre isso, que eu falei assim, se os médicos tivessem pensando que as pessoas merecem ser curadas, nenhum médico te veria, porque o tempo todo que você viesse na consulta, ele vai dizer, não, você não merece, né? Você não curou porque você não merecia ser curado. Você não é uma boa pessoa. Você não é uma boa pessoa, desculpe. E aí, já pensou se os médicos não tratassem assim? Mas nós, magnetizadores, queremos tratar as pessoas assim. Queremos apontar quem é que tem merecimento e quem é que não tem merecimento para a cura, né? Na verdade, todos merecem. Eu bato nessa tecla. Não existe esse negócio de merecimento, gente. Tire isso da cabeça. E eu tive uma oportunidade de conversar com um médium de cura, né, que estava recebendo... Roberto Barbosa? Estava recebendo, mas na verdade eu estava conversando com o Dr. Frix, porque eu estava ajudando, porque ele trabalha muito com magnetismo, eu estava ajudando nas cirurgias que ele veio fazer aqui, nos Estados Unidos, e aí
eu acompanhando ele me disse assim, minha filha, achei interessantíssimo o caso que ele me contou, ele falou assim, minha filha, um dia eu ia fazer a operação numa pessoa, e a pessoa disse assim, Dr. Fritz, se eu só vou deixar o senhor me operar se eu tiver certeza absoluta que o senhor vai me curar. Aí ele disse assim, meu filho, eu não posso te prometer isso. Mas olha o que eu posso te prometer. Eu posso te prometer que eu trabalho com uma medicina um pouco mais avançada do que a medicina da Terra. Uma medicina que eu vou usar técnicas com você que geralmente a medicina ainda não usa. Agora, eu como médico, eu também tenho as minhas limitações, ele me diz. E também o que eu posso prometer para você é que eu vou fazer o meu melhor. Agora, se você for curado ou não, eu não posso te garantir, porque eu também tenho minhas limitações. E ele me disse aquilo e sorriu para mim, porque essa é exatamente a ideia que eu tenho, né? Que todo mundo tem limitações, até os espíritos têm limitações, porque as pessoas esquecem de que o mundo espiritual da Terra é um mundo de prova e expiação, mesmo no mundo espiritual. Então, existem limitações o tempo inteiro, tanto lá como aqui. Mas as pessoas fantasiam os espíritos e querem que os espíritos sejam santos, né? E os espíritos também têm essa limitação. E aí, eu conversando com os amigos no restaurante, inclusive com a esposa dele, e contei para ele isso que o Dr. Fritz falou para mim. Eu falei que engraçado, né? Hora nenhuma ele falou assim, eu não te curei porque você não merece, né? E aí a esposa dele disse para mim assim, Ionara, sabe o que é verdade mesmo? Porque o que eu já vi, a nossa casa espírita é uma casa espírita bem na favela. E o que eu já vi de bandido da favela ser curado por Dr. Fritz, você não acredita. Bandido, pessoas assim, por quê? Porque o Dr. Fritz não faz instrução. Se você está lá, ele vai te atender. Ele não está ali para te julgar, para falar que você vai... E ela falou, e já vi gente que faz parte de gangue, que não tem nem um pingo de vontade de melhorar moralmente, e Dr. Fritz vai lá e cura. Porque quando você é curado, daí algo novo nasce, uma coisa de gratidão, um pensamento de que pode ser que Deus existe, está olhando para mim, e aí pode ser que haja uma mudança de postura da pessoa, né? Então, isso tudo faz com que a responsabilidade fique ainda mais nas nossas mãos, né? Então, quando a pessoa vem nos atender, o foco é esse. Eu não estou, hora nenhuma, pensando qual as atitudes que ela fez, porque isso, para mim, vai me distrair, gente. Se eu estiver ali pensando, só de eu pensar que aquela pessoa só vai ser curada se ela merecer, isso é uma postura que é psicologicamente errada. Porque aí você não está dando o seu melhor. Já trabalha o tratamento ali. Claro, porque já é difícil. Né? A questão que a gente ia falar, já é difícil, já vem a rotina. Você tem que estar ali aplicando o tempo todo, você tem que manter as pessoas, o magnetizador tem que saber, ele tem que estar ali 100%. E esse é um dos fatores, um dos problemas está ali, que nem sempre a gente, ser humano, nem sempre a gente está ali 100%. Nós estamos passando já um pouquinho do horário, mas antes de terminar, Ionara, como você começou falando da pressão arterial, para a gente não deixar essa linha solta, eu queria que você finalizasse realmente falando um pouquinho das curas que já aconteceu aqui na nossa casa com a pressão arterial, quais são os progressos, na verdade, essa é a palavra que eu estava procurando, quais são os progressos que a nossa casa, que esse trabalho que você desenvolveu já alcançou na questão da pressão arterial, para a gente poder finalizar. Na pressão arterial a gente já sabe o que a gente tem que fazer, como magnetizadores, né? Se você quiser acompanhar tudo, como eu te falei, assista a palestra no YouTube, mas para a gente são resultados bem positivos. Porque a gente já sabe, né? A causa é o main, quando a pressão arterial está muito alta, você não pode fazer nenhum tipo de imposição no main, você tem que fazer durante 3 a 4 minutos de dispersivos no main,
tanto ativantes como calmantes, dispersivos transversais, e você faz um rápido TDM1 na frente, e depois você vai para as costas, faz longitudinais nas costas, e também faz os dispersivos no main e no básico, transversal, e depois fecha com... É uma técnica literalmente fácil de se aplicar, né? Porque... E daí você vê que o main ele está muito ligado aos rins, né? E os rins extremamente ligados à pressão arterial. Essa técnica proporciona a cura ou proporciona o controle da pressão arterial? Olha, a gente ou teve as duas coisas, né? as duas coisas, né? A gente já teve pessoas que parou de tomar remédio completamente, coisa que a gente tem que tomar mais cuidado para não dizer para a pessoa que ela pode parar, mas a gente já teve pessoas que veio tratar conosco, onde a pressão já estava alta e depois estabilizou e ficou estabilizada. Eu acho que uma coisa importante de mencionar nesses casos é que tem certas doenças que a pessoa desenvolve e depende da pessoa se ajudar também, entendeu? Chega uma pessoa aqui e fala, ó, tô morrendo de dor no joelho aqui, dá um jeito para mim, ajuda e tal, que eu tenho que jogar uma partida de futebol ali depois. Entendeu? Então tem que manter o bom senso, né? Se a pessoa melhora da pressão arterial, consegue até praticamente se curar, mas continua com os mesmos hábitos que desenvolveram essa doença para começar. Que é até uma questão de alimentação, né? Exato. Aí não há magnetismo, não há nada que... Muito bem colocado, Daniel, muito bem colocado, realmente. Porque o que acontece é o seguinte, você vê uma das questões da pressão arterial está completamente ligada aos abusos também da alimentação, principalmente do carboidrato, né? Então, aí a pessoa vem e faz, é igual um fumante, né? Ele vem, desenvolve uma asma, por exemplo, você vem... consegue, ajuda, se cura daquela asma, mas daqui a pouco ele volta a fumar de novo e pode ser que tenha essa asma. A gente conversa sobre isso e a gente sabe disso como magnetizador, né? O que a gente não pode fazer é ter o nosso foco nisso, né? Porque a gente jamais pode usar isso como um desculpismo, né? Por isso que eu gosto sempre de deixar isso muito bem claro, porque toda vez que eu vou ao Brasil para os encontros, vem uma pessoa falar comigo que ela fez de tudo, né, para o paciente dela, mas sabe como é que é, né? Também, né? Ele não fez a parte dele. E aí não deu certo o meu tratamento, né? Então eu diz assim, olha, eu falo com as pessoas sempre, tudo bem, a gente sabe que as atitudes das pessoas influenciam nos tratamentos, influenciam, né? Nos tratamentos, mas você, magnetizador, você, pesquisador, se mergulhe ali 100% para tentar achar a cura. E só para me fechar, Natália, em relação a isso, que eu queria falar com os grupos, eu queria muito que os grupos pudessem pesquisar mais, sabe? Que os grupos pudessem... E eu queria dizer o seguinte, pegue a sensação que vocês tiveram, anotem nas suas fichas, discutem uns com os outros no final do trabalho, tenta ver o que funciona, o que não funciona, e vai... buscando esse diálogo, porque quando um monte de magnetizador senta para conversar, de certos casos, é maravilhoso o que sai dali. Porque são essa troca de ideia entre os magnetizadores, eu senti aquilo, mas eu vi aquilo, eu senti o órgão, aí você fala assim, nossa, mas o órgão e o chakra relacionado a esse... outro dia eu senti esse chakra. Então, quem sabe esse órgão com esse chakra, com esse tratamento? E aí vocês começam a discutir possibilidades, né? Não que a resposta vai vir na hora, mas o que você está abrindo? Um campo para quê? Para até os espíritos darem uma intuição. Pensei nisso agora. Até os espíritos darem intuição. Se vocês não abrem o campo de diálogo entre os magnetizadores para começar a conversar
sobre as doenças, começar a conversar sobre aquilo que você sentiu, começar a discutir ideias, traçar tratamentos. Tem vezes que a gente faz isso. A gente traça o tratamento e fica com ele ali 5, 6 meses. Não funcionou. Muda a estratégia. Vamos mudar Exatamente. a estratégia. Ou então, funcionou. Né? E aí a gente vai tentando fazer isso. Né? Buscando uma técnica que uma hora vai funcionar de verdade. Né? Então, é isso, que vocês busquem isso, porque é extremamente importante para a ciência do magnetismo. Ninguém aqui é magnetizador à toa. Concordo plenamente. Já traz a missão, já traz isso. Eu vim aqui nos Estados Unidos, conheci a Ionara, e aí me apaixonei pelo magnetismo. Não. Provavelmente você já veio com isso, com essa missão, você já veio com esse papel para trazer de novo essa ciência que um dia vai ser a ciência do futuro. Não tem, né? Não tem dúvidas. Nós somos todos missionários, então. Do magnetismo, né? Eu ia perguntar se havia mais uma colocação, mas está feita. É que eu sou humilde do grupo aqui. Então... Entendemos, Daniel. Muito obrigada pela sua colocação. E, claro, agradecendo já a todos, né? Precisamos aqui encerrar mais uma vez. Essa série de magnetismo é maravilhosa. Tem assunto aí que, se a gente não para, vai falando aí por horas. E horas. Então, quero começar agradecendo a Ionara pela presença e pela explanação. Muito obrigada, Ionara, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Daniel Moretti, muito obrigada pela sua presença, pela sua colocação. Muito obrigado, é sempre um prazer. Patrícia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. O convite está aberto, venha sempre que possível. Obrigada a você. Patrícia também uma das magnetizadoras da nossa casa, então o convite fica aberto e muito obrigada. Voltarei. Aos nossos ouvintes e a quem está nos assistindo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só entrar em contato com a gente pela rede social, facebook.com/Broward Spirit Society, ou o nosso e-mail. podcastbss@gmail.com. Muito obrigada, Edson. Fala com a gente. A gente está sempre respondendo, já recebemos vários e-mails, vários contatos das pessoas que seguem a série. Agradecemos a todos vocês. Eu vou ficando por aqui, eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E até a próxima.